Olá! Você conseguiu melhorar a iluminação? Estamos ao vivo. Vou chamar. Olá, bem-vindos. Boa tarde. Olá, Olivia, Davi. Nós vamos começar daqui a pouquinho a live com a nossa convidada Carol. Esperando a Carol entrar para a gente poder começar. Muito obrigada pela presença de vocês, desde já. Essa é uma ação do NEABI, que é o núcleo... voltei. Meu Google aqui entrando, não sei se é chamado. Olá a todos. Bem-vindos. A gente vai começar uma live daqui a pouquinho com a Carol, nossa aluna, que vai falar sobre representatividade negra nas mídias. Obrigada. A gente está aprendendo a mexer aqui na live. Isso é uma ação do NEABI, né, que é o nosso grupo de estudos afro-brasileira e indígena. E vamos esperar a Carol entrar aqui para a gente poder começar. Mais uma vez, obrigada. A Carol vai se apresentar e a gente vai deixar essa live acessível. A gente vai colocar uma tradução em Libras. Tô me ajeitando aqui na câmera. Acho que... Deixa eu ajeitar aqui. Esperar a Carol. Deixa eu mandar aqui uma mensagem para ela. Ok. Vou mandar aqui para Carol. Carol, estamos te esperando. Ah, ela entrou. Carol, como é que eu faço para te... Ah, tá, peraí. Deixa eu te chamar aqui. Ei, Carol! Oi, boa tarde. Tudo... Peraí que eu esqueci de aumentar meu volume aqui. Eu não tô te ouvindo. Peraí, e agora? Aumentei aqui. Não tô te ouvindo, Carol. Oi, oi. Ah, lógico, eu tô sem o meu foninho, gente, desculpa. Tinha que ser, né? Maluca sempre. Ah, agora sim. Olá! E aí? Bem-vinda ao projeto do Obrigada. NEABI. Obrigada por você ter aceito o convite. E agora, você que manda. Ah, então tá. Fica à vontade. A gente espera mais um pouquinho de gente entrar ou como que eu faço? Eu acho que a gente pode começar. Nós estamos com 10 pessoas. Você quer esperar mais um pouquinho? Vamos... As pessoas que te acompanham? Tá, vou começar falando de mim um pouquinho e aí a gente entra no assunto, beleza? Beleza. Você quer que eu fale mais devagar ou Não, pode falar normal? Seu ritmo normal de fala, tá? Tá, Você que obrigada. manda. Você quer que desabilita os comentários? Não, E deixa a os gente deixa, comentários. né? Então tá Porque bom. eu gosto da participação das pessoas, assim, né? Aí, Então você por fica à mim, pode vontade para deixar. cumprimentar, para responder. Agora a live é sua, tá bom? Então, tá bom. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas presentes na live. Eu sou a Carol, estudante do IFES Itapina, aluna de pedagogia finalista. Só falta um pouquinho para terminar. E, assim, é um prazer gigante, imenso. Eu esperei muito por esse momento. O NEABI, eu sempre fiz parte, assim, depois não deu tempo mais. Então, assim, mas é um núcleo que eu gosto muito, que eu acho muito necessário estar ativo dentro da rede IFES, né? Tem o NEABI do IFES Colatina também, o qual eu admiro muito, muito mesmo. E, assim,
Primeiro, o tema é a representatividade negra nas mídias. E assim, é, eu acho que ninguém mais do que eu mesma para poder falar sobre esse tema, porque acaba que só tem eu aqui na cidade, né? O que é um pouco chato, assim. Eu fico um pouco triste porque a gente tem uma população negra enorme e poucas pessoas com essa representatividade, com essa presença. Eu queria saber de quem está assistindo a live se está tudo bem com o áudio, se pode me responder aí para eu começar. Ney, você abre aqui no computador também? Vamos ao vivo aqui também. Só apertar aqui? Não sei como é que dá pra ver. Então vamos lá, se está tudo certo, vou começar. O tema é representatividade negra nas mídias, né? Eu vou falar mais em relação à minha experiência enquanto mulher negra, ativista dessa rede social e ativista fora dela também, que foi bem antes, né? E falar também do meu processo enquanto modelo plus size e sendo mulher preta também, né? Em todas essas partes, assim, digamos assim, né? Então, vamos lá. A primeira coisa eu comecei como afluencer tem pouco tempo, mas foi uma coisa assim muito natural. No meu Instagram, na vida eu sempre fui muito ativista. Antes eu não dava esse nome, antes eu era só uma mulher que frequentava eventos para negros, para esse fim, porque eu queria me entender, principalmente pela minha transição capilar, né? Que foi o meu processo mais forte, assim, enquanto mulher negra, descobrindo a mulher negra que sou. E, assim, daí, várias pessoas falavam, você fala muito bem, você se posiciona e tudo mais, acho que deveria abrir esse Instagram, porque antes era privado. Então, eu resolvi abrir meu Instagram para outras pessoas terem esse acesso, né? E aí, acabou que eu falei assim, gente, eu sou uma influencer, será? Aí fiquei me perguntando isso. Depois eu falei assim, se eu estou falando de negritude, de ativismo, de autoestima, amor próprio, igualdade na minha rede social, eu acho que eu sou muito mais que uma influencer. Eu acho que eu vou me considerar uma afroencer. E assim, foi muito por acaso, porque primeiro eu me tornei a Afro Carol, e depois eu me tornei uma afluencer, né? Mas, assim, meu objetivo nunca tinha sido ser afluencer, nada. Aconteceu, assim, foi muito de repente. E, assim, não é fácil, né? Eu quero falar um pouco sobre esses recortes aqui, porque, assim, a gente acaba numa situação um pouco complicada, um pouco desmerecida. Em relação à cor, né, posicionamentos na internet, enfim. Então, assim, eu vou responder algumas perguntas que eu deixei na caixinha, mas quem quiser pode fazer perguntas aqui também. Não sei se dá para ver aí, mas aqui dá para ver. Se alguém quiser fazer perguntas, tá bom? E aí vou começar. A internet travou aqui. Travou aí, Carla? Carol, travou, agora voltou. Aqui tá normal você. Tá normal? Então acho que Uhum. foi a minha internet que travou. Então tá bom. Pode continuar, agora deu. Então vamos lá. Como você se sente sendo a única influencer da cidade? Eu não sei se tem pessoas fora de Colatina aqui, mas as pessoas me perguntam muito como eu me sinto sendo influencer fora de aqui em Colatina. E assim, é uma coisa, ao mesmo tempo é um sentimento um pouco ruim, primeiro porque ser a única nem sempre é tão bom, porque eu gostaria sim de ter colegas da mesma área,
para dividir conteúdo, compartilhar. Porque o meu Instagram, ele é assim, eu mostro muita coisa, recebidos e tudo mais, mas o foco dele é conteúdos relevantes. O foco dele é conteúdo de negritude, de autoestima, de amor próprio, de empoderamento feminino, feminismo, principalmente o feminismo negro. Então, assim, ser influencer única na cidade é bom e ruim, assim. Bom porque você acaba se tornando uma referência maior. Porém, essa referência ela não é muito expandida. Por quê? Quando a gente fala de representatividade negra na mídia, em nenhum momento da história do Brasil que eu saiba, nós negros conseguimos alcançar conseguimos alavancar assim tão rápido assim, né? Rápido, a gente acaba ficando mais importante, assim, visto, mas só que, assim, nem sempre funciona dessa forma. Por quê? Quando a gente chega em lojas e tudo mais, é um pouco complicado. Aconteceu comigo o seguinte, vou partir de uma experiência, porque assim fica mais fácil para a gente entender a dificuldade que é ser afluencer, que é ser minoria, né? Nessas. Ai, tá travando aqui, só um minuto. Tem como baixar só um pouquinho, só um fundo. Aí, agora foi, tá? Então, é assim. Quando a gente vai para uma loja, a gente percebe de cara o racismo institucional, né? Que é aquela coisa assim que é velada, mas que a gente consegue compreender depois, compreender assim, entre aspas, né? Depois. Ai, voltamos. Uhum. Então, eu estava falando o seguinte, que existe uma diferenciação desnecessária quando a gente é influencer. Por quê? Já tive várias referências, informações de que numa mesma loja o trabalho de duas influencers, uma sendo eu e outra pessoa, né? No caso, branco. Nessa loja, o serviço era o mesmo, eles queriam o mesmo serviço das duas, porém, o meu serviço tinha que ser mais barato. E aí a gente fica assim, numa situação que a gente vê assim, gente, não tem motivo para ser barato, por quê? Primeiro que eu sou a única influencer da cidade, até então que eu saiba. Acaba sendo uma referência. Por que não essa oportunidade? Por que não pagar igual? E não tinha motivo para poder pagar menos e tudo mais. Então, assim, a mídia digital para a negritude alavancou muito, alcançou um público muito grande, mas a gente tem muitos contras, né? Que são essas coisas que acontecem assim, em off. Né? Porque muita gente fala assim que a gente está ocupando um espaço e tudo mais, e realmente nós estamos. Mas, infelizmente, acontece esses problemas, assim. Não só quando a gente é contratado, tá?
Mas, assim, tem toda uma questão de logística e acessibilidade, oportunidade também. Já aconteceu também o seguinte: fui me oferecer para uma loja e essa loja disse o seguinte: então, vamos fazer umas fotos, né? E aí eu vou postando suas fotos. Se eu ver que as minhas clientes gostaram de você, eu te contrato. Se não, a gente vai deixando, porque assim, eu preciso agradar minhas clientes. Aí eu perguntei assim, mas assim, as roupas ficam ótimas e tudo mais. Qual é o problema, né? E aí a pessoa não soube responder. Então, assim, eu entendo como algo assim. Será que as pessoas vão gostar dessa imagem, essa imagem que elas estão vendo? Ou elas preferem uma pessoa padrão tirando fotos, entendeu? É mais ou menos por aí. Então, assim, a gente vem pra mídia, a gente vem pro Instagram, a gente é ativista, vem pro Instagram, coloca a cara a tapa aqui, porque assim, eu recebo, não sei outras pessoas, mas eu recebo muita coisa, assim, muito comentário desnecessário, muita coisa assim, me questionando muito, muita gente perguntando coisas, e eu fico assim, gente, parece que o vídeo não tá explicando, né? Porque eu coloco vários vídeos lá e várias pessoas acabam não aceitando muito. Depois, essa questão assim do racismo institucional, ela acontece muito. E eu vejo que isso assim é mais em Colatina. Não que não exista em outro lugar, mas assim, eu, moradora de Colatina, acabo entendendo o seguinte, que aqui ainda parece que as pessoas aqui têm a mente um pouco atrasada para certas coisas. Não gostam muito de inovar, de abrir a mente para poder compreender o que está rolando, as atualidades e tudo mais. Então, assim, sendo influencer aqui em Colatina, é um pouco complicado, assim, é por isso que eu falo assim que a gente necessita de mais pessoas, a gente precisa avançar mais, a gente precisa de um coletivo. Nós temos um coletivo, está parado, infelizmente, devido ao Covid, né? Mas assim, a gente precisa de juntar pessoas, somar mulheres principalmente, porque assim acaba sendo um pouco sobrecarregado também. A gente precisa discutir pautas de negritude, a gente precisa compreender como funciona a questão do racismo institucional, porque assim, gente, eu foco muito nessa questão de racismo institucional e racismo estrutural. Porque o que acontece muito é que as pessoas acabam achando que o que a gente fala, o que a gente traz de conteúdo aqui é algo que não tem necessidade. É igual falaram uma vez para mim assim, se você ficar falando de racismo, parece que mais pessoas vão falar de racismo. Então, você tem que falar pouco disso, fala de outras coisas e tudo mais. Por quê? Quando eu falo sobre esses assuntos aqui na minha rede social, incomoda as pessoas. Então as pessoas ficam assim, achando que aquela influencer que vive falando de política, e mal sabem essas pessoas que assim, tudo é um ato político, sabe? O amor é um ato político. Então, assim, as pessoas acabam não sabendo. É um preconceito que as pessoas têm em relação às pessoas que são ativistas. E isso acaba desmerecendo o trabalho da gente, desmerecendo toda a nossa história, né? Experiência que a gente tem com tudo isso. Só um minuto que eu vou tomar uma água. E assim, eu sempre faço um apelo, assim, um apelo mesmo na internet para que mais mulheres se coloquem à disposição. Porque, assim, é complicado mesmo a gente vir para o Instagram falar de política, né? Porque a gente acaba ouvindo coisas, lendo coisas, né? E acaba sendo rotulada e tudo mais. Mas quando é a gente que passa por aquilo,
Então, nós sabemos a dor que nós sentimos quando a gente está nesses espaços. Eu fico um pouco assim incomodada quando tem algum evento, alguma coisa assim, que a gente é convidado, né? Os influencers são convidados. Aí só chega eu lá, assim, e eu fico assim, gente, é uma realidade tão distante, sabe? Porque eu falo mesmo, eu sempre falo isso. Tudo que eu conquisto, tudo que eu tenho, assim, de coisas mais, tipo, coisas mais como que eu posso falar? Supérfluas, né? Tipo, coisas assim, supérfluas mesmo. É tudo conquistado com o meu trabalho. Caso contrário, se eu não tivesse essa profissão, talvez eu nem teria tanta coisa, né? Então, por um lado, assim, a influência traz esse benefício. Mas a gente tem que lembrar sempre que quando a gente vem para a internet, essa é uma dica que eu dou para pessoas negras que querem se inserir nessa área. Entrem, tentem, deem a cara a tapa mesmo. A verdade é sua, o conteúdo é seu, a vivência é sua, você sabe o que você está falando. Então, assim, foca, sabe? Força, porque às vezes a gente fica retraído, porque a maioria da população acaba te dando um choque, assim, querendo te trocar de realidade. Mas você mantendo seu pé no chão, você tendo a sua verdade ali, a sua experiência e vivência, você consegue ir, ó, muito mais longe. Eu falo isso por experiência própria, né? E porque, assim, ultimamente eu tenho percebido que pessoas de fora, empresas de fora, têm valorizado mais o meu trabalho, não só na questão financeira, mas, assim, de visibilidade mesmo, de interesse, de conhecimento, de passar conhecimento. As pessoas de fora têm valorizado mais isso. E eu fico assim, eu sempre bato nessa tecla, sempre, sempre, sempre. Porque, assim, a minha cidade não é tão receptiva a esse tipo de conteúdo e a gente precisa disso, sabe? A gente precisa que as pessoas falem. Então, quando eu entrei no Instagram, foi mais nessa necessidade, assim, de, cara, eu posso usar essa rede social também e eu posso influenciar pessoas passando conteúdo para elas, passando realidades, passando coisas que talvez no dia a dia delas elas não percebem. E isso que é o bacana de ser afluencer, sabe? Eu não conheço ninguém que seja afluencer. Se vocês conhecem, me mandem, que eu quero conhecer também. Mas eu não conheço afluencer em Colatina e ainda no Espírito Santo também não. Assim, eu sei que o meu trabalho, eu acho que ele vai muito longe ainda. Diversas vezes vem pessoas de fora, né, comentar e tudo mais, e isso acaba me motivando a continuar nesse segmento, assim, de influencer. Não que eu não queira... Gente, eu queria só falar uma coisa, é que tá tendo uma construção aqui em cima, e é bem em cima do meu quarto. E eles resolveram bater, então eu tô pedindo desculpa desde já, porque deve estar incomodando aí. Mas acredito que dá pra ouvir tranquilo. Não, dá pra ouvir bem, viu, Carol? Pode Ah, continuar. então tá bom. E assim, gente, eu queria que vocês... Eu tentei dar uma enxugada, assim, na questão das mídias digitais e queria que vocês fizessem perguntas às pessoas que estão assistindo sobre isso, sobre tudo, assim. Enquanto isso eu vou falando aqui, mas eu gostaria da participação de vocês. Porque às vezes eu tô falando aqui e talvez eu ainda não tô falando o que você quer ouvir, né? Então, eu queria que vocês fizessem perguntas também, que eu estou disponível para responder. Enquanto isso, eu queria... Carol, você consegue controlar aí para ver as perguntas? Então, Você consegue? As pessoas podem mandar as perguntas nos comentários, porque a caixinha de perguntas só aparece para Carla, né? E ela tá fazendo intérprete, eu acho que não vai dar para ela ficar lendo. Então, se puderem perguntar aqui nos comentários. Eu paro aqui e procuro aqui. Olha, tem aqui... A professora Daiane tá aqui, a Elis. Isso, Elis. Arnaldo, Cássia. Eu travei o negócio aqui. Gente, muito bom ter vocês aqui.
Pessoas que me ajudaram muito a chegar aqui. Muito interessante ter essa parceria, né? Essa força que as pessoas dão. Eu queria falar também um pouquinho, porque dentro também da mídia, não tem só coisas ruins, sabe? Acaba sendo... Parece que eu só falo, assim, dos contras, né? Mas tem os prós também, porque, assim, nessa vibe de afluencer, de trazer conteúdo, de militância mesmo, tem a parte boa que a gente recebe muita coisa, né, também. Então, assim, o que eu tô fazendo aqui é mais um incentivo para que as pessoas sejam influencer também, que elas apareçam, que elas deem a cara a tapa mesmo. Gente, eu já perdi toda a minha... Acho que eu já perdi toda a vergonha que eu tinha, assim, medo de me posicionar. Frequentemente aparece que é só eu postar alguma coisa do Bolsonaro que alguém deixa de me seguir e eu só vou assim, graças a Deus, né? Mas tudo bem. Carol, conta um pouco da sua experiência como modelo e da importância desse papel para representação. Nossa, muito bom. Então, eu comecei como modelo plus size, se eu não me engano, final de 2014, início de 2015. Até então eu não me identificava como modelo, né? Porque, assim, eu só tirava fotos, eu sempre fui apaixonada por fotos, sempre gostei de tirar das pessoas e ser modelo das pessoas também. Amava uma selfie, não descarto nunca. E, assim, então, tudo começou por aí. Até que uma loja que queria mudar um pouco a padronização dela resolveu entrar em contato comigo. Eu já era muito cliente dessa loja há muito tempo e essa loja resolveu entrar em contato comigo. Aí eu falei assim, gente, vai ser tudo. É o meu sonho. Eu sempre quis ser modelo de alguma coisa, mas o que me impedia era o meu corpo, né? Assim, porque eu também tive o meu momento de não gostar do meu corpo e querer ser magra, assim como eu já tive meu momento de querer ser branca também. E isso é super normal na vida de pessoas que são como eu, né? Então eu falei assim, eu vou tirar foto para essa loja. Resolvi tirar e assim, começou um choque, foi um choque, assim, né? Muita loja mandando mensagem, eu não tinha noção de preço, eu não tinha noção de nada. Então eu fazia 10, 15 fotos e ganhava uma peça, mas não era nem porque eles não queriam me pagar, era porque eu não tinha experiência mesmo. Então eu comecei a pesquisar com os próprios donos de loja, dessa primeira loja mesmo, e eles falaram, olha, fulana vem aqui, faz assim, assim, assado, cobra tanto e tanto. A partir daí, eu comecei, assim, a não aceitar mais só peça, né? Ganhar dinheiro também, porque eu tinha que estar sempre maquiada, eu tenho que estar sempre maquiada na loja, eu tenho que estar com sapatos bons na loja, e os sapatos são meus, eu tenho que estar, assim, bem apresentável, cabelo, unha, tem que estar tudo muito em dia, tudo muito certinho, né? Para poder a gente passar uma imagem boa para a loja, até porque vários clientes vão estar ali vendo suas fotos e tudo mais. Então, assim, a minha primeira experiência foi essa, nem chegou a ser uma loja, foi externa, né? E assim, depois eu fui pegando mais trabalhos, né? E por isso que eu falo assim que as pessoas têm que começar a se oferecer mais, né? Não que eu tenha me oferecido, mas eu vejo que essa questão de se oferecer também dá certo, porque as pessoas te notam. E assim, às vezes eu tenho a sensação assim, de por ser única, entre aspas, é uma sensação de como se eu fosse um trem diferente, assim. Que as pessoas ficam tipo assim, nossa, o cabelo dela, nossa, que pele, nossa, olha, ela tira foto de biquíni. Aí eu fico assim, gente, isso não era pra ser normal, porque foto de biquíni na pessoa magra é super normal, né?
E assim, e às vezes donos de loja vêm atrás de mim para poder, porque viram fotos é, de biquíni e falaram assim, nossa, você não tem vergonha de nada. Mas por que eu teria vergonha do meu corpo, sabe? E então, assim, quando eu abri meu Instagram, o primeiro tema foi esse. A professora Kátia tá aqui, linda, maravilhosa. Rafael. Ai, que bom, gente. Muito bom. Então, assim, tudo começou quando eu comecei a entender mais o meu corpo também. Porque as pessoas têm vergonha, né? Igual eu fui tirar foto para uma loja, aí a mulher falou assim: nossa, sabe aquela pochete, a barriguinha aqui que fica um pouco grande, marcando na calça? A mulher falou assim: nossa, essa calça tem que trocar. Tá marcando. Eu falei assim: moça, todas vão marcar, eu sou gorda, né? Aí ela ficou meio assim, aí ela falou assim: ah, mas você não liga? Eu, não, esse é o meu corpo. As pessoas precisam ver o que é a realidade ali. Não adianta ficar photoshopando as fotos, porque não vai dar certo. Porque vai me ver pessoalmente e vai falar assim: como que aquela calça deu? Cadê? Como que não tem pochete na foto e aqui tem? Enfim, são esses tipos de coisa, né? Mas assim, isso tudo me formou para ser uma pessoa assim, totalmente aberta. Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar é o seguinte: eu não faço apologia à obesidade. Não é esse o meu papel, não é esse o meu intuito, não é esse o meu objetivo. Por quê? Gente, as pessoas têm que entender o seguinte, que para tudo na nossa vida tem uma fase. E eu tive a minha fase de não querer ser gorda, mas eu também não conseguia ser magra. Eu tive a minha fase de ser gorda, me aceitar, mas ter vergonha de ir para os lugares porque as pessoas não iam me aceitar como eu sou. Entendeu? Eu já deixei de ir para festa, já não achei roupas em loja. Isso acontece diariamente. Hoje comigo não mais, porque Colatina está dando uma alavancada nisso e tá tendo muitas lojas que estão vendendo o plus. E depois eu quero falar, eu vou até anotar aqui que eu quero falar um pouco dessa questão do plus size, só para explicar que é bom passar essas informações para as pessoas, porque muita gente ainda não sabe. E assim, então eu não faço apologia. Inclusive, eu faço acompanhamento nutricional, né? E assim, estou numa situação de saúde que não está tão boa. Então, assim, acaba que a gente tem que dar uma ponderada também, porque às vezes a gente remete o gordo. Até eu falo isso porque eu já falei muito, né? Então eu me incluo. Às vezes a gente remete ao gordo a comer muito, né? Acontece muito assim de quando eu vou na casa de alguém comer, aí eu pego só um pouquinho, porque eu não sou de comer muito, mas eu como muito doce. A pessoa fala: não, Carol, pode pegar mais. Aí eu falo: não, eu como só isso aqui mesmo. Aí a pessoa fica assim: ai, é gorda da onde? Mas não é por comida. A gente tem muitos outros problemas, igual eu tenho ovário policístico. Enfim, então é isso que eu tô fazendo tratamento. Então eu faço acompanhamento nutricional. Então, assim, quando a gente fala sobre você ter um amor próprio, sobre você se conhecer mais e se gostar, é para você respeitar o que você é e buscar assim ajuda se você estiver se sentindo incomodado. Igual eu não sinto incômodo com o meu corpo, mas a minha saúde está me prejudicando. Então, assim, eu recorri, sabe? Isso ainda é um tema que eu vou trazer no meu Instagram e quiser acompanhar. Então, assim, e quando a gente fala de amor próprio, não é sobre só o corpo, né? É questão de mente também, é questão do próximo, é a questão do respeito, é questão de saúde mental, questão de pessoas que ficam em torno de você. Será que elas estão te fazendo bem? Ou será que elas são muito preconceituosas? Será que o seu parceiro tem vergonha de você? É sobre isso, sabe? É sobre essas coisas. Então, no início do meu Instagram, eu trouxe sobre isso, e foi a partir daí que eu fui notada também para ser modelo plus size e sou até hoje. Graças a Deus, muito trabalho, assim, às vezes falta, né, mas a gente consegue dar um jeito. Sou modelo fotográfica também,
E isso é muito bom, porque aqui na cidade não tem. Tem pessoas que fotografam aleatoriamente, mas é muito bom ter, porque as pessoas, assim, elas têm um pouco de vergonha e quando vê, várias pessoas falam assim, Carol, nossa, eu vi suas fotos, achei um máximo, comprei um body pra mim. Comprei um cropped pra mim. Gente, isso é o máximo, ouvir isso é incrível, porque eu vejo assim que eu estou influenciando para algo positivo, sabe? Eu uso cropped, gente, eu só uso cropped, parece. Mas assim, é uma roupa que eu me sinto confortável. E tem pessoas gordas que têm vergonha porque fica parecendo um pouco da pochete. É só você casar a roupa e tá tudo certo, assim, né? E eu queria falar também sobre o plus size e depois eu vou responder as perguntas da Rô, né? E vou ler os comentários aqui, só um minuto. Plus size. Quando a gente fala desse termo, a amada Elis, que tá aqui na live, ela vai me entender porque ela me questionou isso esses dias. Quando a gente fala no termo plus size, é o seguinte: às vezes a gente vai entrar numa loja e a loja tá com um adesivo enorme assim, temos plus size. Aí você chega na loja e pergunta assim, qual é o maior tamanho? Eu tô querendo uma blusa GG. GG, normalmente, no corpo padrão, padrão, né? Porque não existe corpo padrão. No corpo padrão, ele é o 46, por aí, no máximo 48, mas assim, é bem raro. Isso não é plus size. Isso aí é do PP ao GG, tamanhos comuns. Agora, o plus size, ele entra no G1, 48, G2, 50. Tem lojas que trabalham do G1, 50. Então, assim, se você é 42, 44, você não é plus size. As lojas, elas têm muito esse erro, assim, de querer abordar aquilo, trazer, vamos inovar, vamos trazer o plus size. E as roupas não são muito o plus size, né? As pessoas maqueiam muito essa questão do plus size, porque dentro dessa plataforma plus size também existe um padrão de gorda, que é aquela gorda que é menos, ela é gorda, mas ela tem menos barriga, básico de peito, cintura afinada e quadril largo. E branca e cabelo liso, né? Então, esse é o padrão plus size que as lojas trazem. Inclusive, vou até falar aqui que a Renner, a Renner e a C&A, elas têm esse padrão plus size deles que não me encaixa. Já tem algumas peças, pouca coisa mesmo. Mas, assim, basicamente. E agora eu tava vendo essa semana que eles estão trabalhando com 52 e 54, mas se vocês repararem, quase não tem essas peças. Então, assim, não sei se é uma estratégia de marketing deles, porque existe muito isso também. Então, assim, só para explicar a vocês, o plus size é isso, tá, gente? O plus size começa dos 50, para falar a verdade. Dos 50 até... E aí a gente dá o nome de G1, G2, G3 e G4, né? Então, assim, é isso. Agora deixa eu responder aqui as perguntas. Carol, como nós negros temos que nos tornar negros? Você acha que os influenciadores negros ajudam na construção da identidade negra do indivíduo? Rô, sim. Eu vejo assim que ajuda muito, até porque eu tenho como referência a Gabi de Pretas, que começou há muito tempo atrás. E gente, a construção tá rolando aqui, tá parecendo um pagode. Enfim, eu acredito muito nessa questão de quando para a gente se tornar negro, os influenciadores me ajudaram. A Gabi de Pretas foi a primeira que me influenciou assim para questões de raça e classe, né? E para a questão do recorte racial, mas falando de cabelo, a Raíza Nicásio, ela me influenciou muito também na minha transição. Porém, agora, a Raíza Nicásio já não é mais para mim uma referência, até porque ela começou a alisar o cabelo novamente e, assim, parece que ela deu a síndrome de branca nela, que, tipo assim, já não tá condizendo com o que ela já falava no início, entendeu? Ela parece que mudou um pouco, assim. Então, ela já não tá me representando mais.
né? Mas assim, o influenciador, ele tem esse poder, né, nas mãos. Então, e eu me sinto assim também, porque só para ter uma ideia, eu fiz trança uns meses atrás. E antes disso eu já falava do meu cabelo e já divulgava uma amiga próxima que é transista. E aí, direto, ela tava me mandando mensagem dizendo assim, Carol, mais uma menina veio fazer trança, mais uma menina. Gente, muita gente no final tá fazendo trança com ela. Inclusive, hoje ou amanhã, não sei, tem outra fazendo trança. Então, assim, eu acho que isso é influenciar. Que a partir do momento que você se aceita, sabe, você começa a passar aquilo na internet, as pessoas ficam assim, gente, se a Carol deixou o cabelo dela afro, assim, black, todo pra cima, então eu vou deixar também, porque assim, ela ficou linda, então eu vou ficar linda também. E a partir daí você começa a se construindo, sabe? Você começa a construir sua autoestima. Muitas meninas não têm autoestima mais. Elas se sentem assim, um pouco inseguras com o corpo, cabelo, cor, enfim. E sobre insegurança, eu respondi sua pergunta. E essa insegurança, eu tive ela por um tempo, porque durante a minha primeira transição capilar, que foi beleza natural, eu adorava meu cabelo, porque assim, apesar de curtinho e de tudo que eu já sofri nessa fase, ele foi crescendo, foi ficando até aqui assim, mais ou menos, e, e eu tava me sentindo super inclusa, né? Tava me sentindo maravilhada. Só que aí eu falei assim, o Beleza Natural, a química deles, porque é uma química, a química deles tava deixando meu cabelo um pouco estragado. Aí eu falei assim, vou colocar trança, porque eu quero ver como que fica também. Nem coloquei com a intenção de transição. Tirei a trança na primeira vez, e aí eu falei assim, gente, eu não quero mais ir no Beleza, não, vou deixar meu cabelo assim. E minha família me apoiando a deixar o cabelo super natural, que é o que ele tá hoje. Aí eu falei assim, então eu vou colocar de novo, até ele pegar um tamanho bom pra eu dar um corte, né? E aí iniciar meu black natural. O que aconteceu? Eu me apeguei muito às tranças, me apeguei muito mesmo. E eu me apeguei muito nas tranças, e aí quando eu tirava elas pra ficar com o cabelo assim, que na verdade não ficava assim, ficava menor, né? Eu ficava muito insegura, aí eu ficava assim, gente, será que fulano vai gostar? Gente, será que as pessoas vão achar legal? Por quê? Acontece que esse cabelo black, ele incomoda muitas pessoas, principalmente pessoas racistas, obviamente, né? E eu trabalho com loja, e eu trabalho com a minha imagem. E muitas vezes as pessoas não gostam. Como eu disse no início, donos de loja ficam preocupados com o que o cliente vai achar do modelo, porque dependendo ele não vende, né? Então, assim, isso é muito preocupante. Só que dessa vez, não. Eu tirei a trança, tirei antes do tempo, tipo assim, enjoei da trança. Falei assim, não, vou voltar com o meu black, preciso do meu black, tô me sentindo que eu preciso mudar o visual um pouco e tudo mais. E voltei com black e essa insegurança simplesmente não existiu mais. Mas antes disso teve toda uma formação, porque no momento que eu passo meu conteúdo aqui no Instagram, eu também aprendo muito com as pessoas, né? Experiências, com a realidade de outras pessoas e com influenciadores também. Então, assim, eu fiquei muito feliz dessa vez, porque eu não quis mesmo, eu que não quis mais a trança, né? Eu posso colocar quando eu quiser, mas assim, não pretendo colocar tão cedo mais a trança, vou esperar um pouco. E assim, é muito bom isso, porque aí a gente vê assim que já não importa mais certo tipo de opinião, já não importa mais atitudes racistas. Diversas vezes as pessoas me perguntam assim, Carol, o que que você tem, como que você reagiria numa situação de racismo? As pessoas têm a impressão de que tudo meu é na violência, eu acho, assim, na agressividade. Talvez pelo meu tom de voz, eu entendo. Mas, assim, muitas vezes as pessoas têm medo de me fazer perguntas, têm medo do que eu vou falar, achando que eu vou ser, assim, grossa, né? Aquela coisa toda. Tudo bem, se você fizer uma pergunta idiota, né? Aí a gente também tem que dar uma... Tem que também dar um se toca aí, meu filho. Mas assim,
Então, assim, eu vejo muito isso, assim. Eu sei que dá um choque nas pessoas também quando eu mudo de visual. Às vezes tem lugar que eu evito ir porque não é legal mesmo, assim. A gente acaba sentindo um pouco, né? Aquela coisa de energia. Deixa eu ler aqui para eu ver. Ah, Larissa tá aqui. Admiro muito o equilíbrio e a lucidez com que você lida com questões que muitas pessoas têm dificuldade de lidar. Se amando como é, parabéns. Assim. Ah, Lari, muito obrigada. É muito bom eu ter ter conquistado esse jeito meu de ser, assim, de colocar as pessoas para cima e tal. Eu tenho meus momentos de baixa autoestima, não maqueio isso, né? Porque, assim, não é legal, é bom as pessoas verem bastante a realidade de como que é. A internet é muito boa, mas às vezes ela faz muito mal também. Mas, assim, eu tento passar tudo que eu sei, tudo que eu aprendi para a pessoa, para que ela não passe o mesmo que eu. Então, isso é muito bom, assim, isso é bem produtivo para mim, me faz pensar bem mais lá na frente, sabe? Então, assim, e o que tem me deixado muito assim é essa questão da transição, né? Que muitas meninas têm me perguntado isso, vem muita gente falar sobre, né? Antes, no início, vinha muita gente falar da questão do corpo, né? Ai, meu marido não gosta, meu marido pede para eu emagrecer. Aí, tipo assim, tem que ter todo um jeito de falar pra pessoa do que ser direto e falar assim, eu acho melhor você terminar com esse marido seu. Mas assim, eu não posso falar isso, né? Mas a gente acaba ajudando e tudo mais. E é muito bom, isso me edifica. Era essa palavra que eu queria falar. Me edifica, me faz crescer. E assim, outra pergunta que fizeram foi: você gostaria de ter uma concorrente na sua área? Eu não vejo a influência como uma concorrência. Em Colatina eu não tenho concorrentes, eu não tenho concorrentes em lugar nenhum, porque cada um tem a sua história, a sua experiência, a sua essência e o seu conhecimento. Cada um aborda o mesmo tema de formas diferentes. Eu acho isso muito bacana. Eu queria muito que mais meninas pretas quebrasse esse paradigma de medo, de achar o que as pessoas vão falar e tudo mais, para se posicionar mais, para colocar as coisas assim, para serem vistas, né? Porque, igual eu falei, muita gente fala assim, se você ficar falando de racismo no seu Instagram todo dia, é óbvio que o racismo vai aparecer. Então, vamos parar de falar de Bolsonaro para ver se o governo some, né, também, porque só assim para as coisas, sabe? Então, esse tipo de coisa acontece, eu já tô super acostumada. No início eu ficava muito preocupada, eu ficava assim, extremamente insegura, porque eu achava que realmente a pessoa tinha razão, e eu ia pesquisar aquilo, ia estudar aquilo, e eu falava assim, meu Deus, eu não posso falar isso, nossa, e eu pedi desculpa para as pessoas por ter ofendido, sendo que eu não ofendi, só falei a verdade. E, gente, é muito boa, a internet é muito boa, assim, ela dá uns picos, assim, mas no todo, assim, eu tô no meu melhor momento, na minha melhor fase. Tanto quanto modelo, né? Também como afluencer, porque a gente vivencia muita coisa. É igual vai ter um evento futuramente, eu não posso falar muito, mas peraí. Eu tenho um evento, eu não posso falar sobre esse evento ainda, mas eu vou falar no meu Instagram. E esse evento eu fiquei assim preocupada. Eu não sei assim, se é preocupada no sentido assim em relação ao trabalho, né, o que fazer, porque apesar de ser um evento é um trabalho meu que eu vou estar fazendo lá, mas assim porque só tem eu, né, de pessoas negras e essa é a minha única insegurança que eu noto muito ainda hoje em dia. Eu chegar num lugar muito grande, de muita importância, eu sendo uma pessoa conhecida, assim, né? Eu não tô me achando, não, é porque é só para explicar. E eu vejo que só tem eu de mulher negra naquele grupo, assim, de pessoas, né, para tal evento. E eu fico um pouco assim,
preocupada. E a primeira coisa que eu faço é pesquisar valores, porque eu sou assim agora. Sabe por quê? Às vezes as pessoas diminuem o meu valor e o valor das outras pessoas é ótimo e isso acaba me desqualificando. Então eu tenho que começar a falar não, né? Só para me dar uma valorizada também. Só para vocês entenderem como que funciona um pouco dessa questão da influência, né? Que não é nada fácil. Não é só ganhar coisas e mostrar para vocês. E assim, essa é a minha insegurança. Assim, eu chego num lugar, não tem ninguém igual a mim, e eu, acabo ficando preocupada. Então, eu acabo pesquisando também essa questão de preço para eu não ser tão desvalorizada. E aí é isso, assim, mas não toda. É muito bom, assim, ser influencer, mas eu queria que mais pessoas fossem. Eu queria que mais pessoas. Eu vejo tanta pessoa inteligente aqui na internet e eu tento motivar ao máximo, assim, nossa, abre esse Instagram. Assim como fizeram comigo, né? Mesmo que foram pessoas mais velhas e tudo mais que me inspiraram, mas para eu ter companhia, né? É bom a gente dividir. Às vezes eu quero fazer um challenge. Isso é muito normal. Eu quero fazer um challenge, mas eu não quero ficar fazendo challenge com pessoa branca. Eu quero fazer com pessoa preta. E não tem. Tipo assim, uma pessoa de influência também, né? Grande. Pra fazer comigo, ela tem que ficar chamando pessoas de fora. Isso é chato. Porque, poxa, na minha cidade toda, só eu. Assim, é bom e ruim, né? É mais ruim, eu acho, né? E é isso. Carol, como você tem... Nossa, nada. Então, né? Criar conteúdo para o Instagram é uma coisa assim que toma muito seu tempo e dedicação. Quanto mais você se dedica, mais perfeito fica aqui na internet as coisas. E assim, agora tá dando para fazer bastante coisa. Eu tenho conseguido conciliar, mas quando eu estava na faculdade, né, e tudo mais, e tinha o meu. Eu tinha muito mais lojas na época, por causa da pandemia também, né? Agora diminuiu, mas eu tinha muito mais lojas na época. Mas dava para conciliar, assim, dava para fazer tudo numa boa. Nunca. Já precisei, assim, faltar algumas vezes para alguns eventos, já, mas é uma coisa assim que não tinha muito problema, não. Mas em relação à mentalidade, à saúde mental, aí sim é que as coisas pegam um pouco, porque é muita coisa, assim, igual eu aqui, ó, eu tenho meu caderno, né? Então, tudo eu preciso anotar aqui, porque ultimamente. Cadê a Mariana para ouvir isso que eu vou falar? Psicóloga. Ultimamente eu não tô conseguindo lembrar as minhas coisas, assim. Se eu não tiver esse caderno aqui, tudo tá nele. Se eu perder ele, eu tô lascada. Então, assim, toma muito. Acaba que a gente fica muito no celular também. Uma coisa que incomoda muito minha família, inclusive. Porque, assim, direto você posta um negócio, você tem que estar ali para estratégia de não sei o que, de engajamento. Então, você tem que estar sempre respondendo na hora, não deixar muito tempo, porque senão diminui o número de não sei o que. Eu era muito a louca, assim, no início, mas agora até que eu tô dando uma maneirada. Estou deixando... Ah, ela tá aqui, a Mari. Mari, vem me ajudar. Então, assim, eu acabo ficando um pouco perdida. Uma coisa que eu tenho, assim, né? Eu sou totalmente dislexo. Eu acho que vocês já perceberam aí, vocês que estão me assistindo. Mas assim, faço acompanhamento, então tá tudo certo. Mas o Instagram, ele toma um tempo, mas ele te dá um retorno, né? E é aquela coisa, se você quer muito continuar, se você quer muito crescer, você consegue, você tem que se dedicar mesmo, igual, eu ainda não abri, eu tenho um canal no YouTube, mas ele é em off, né, assim, não posto muita coisa lá, porque eu vejo assim, que eu sou muito assim, se eu quero aquilo, eu quero me dedicar àquilo, se eu ficar fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, para no futuro decidir qual que dá para ser, qual que dá para eu me encaixar, eu não, para mim isso não dá muito certo, não, assim. Então, assim, eu gosto de focar aqui no meu Instagram.
eu quero formar, né, Daiane? Eu quero formar, assim, para eu conseguir, assim, crescer. Mas eu ainda penso em fazer muita coisa na minha área da educação, porque eu consigo ainda casar o Instagram, né, meu trabalho, minha fonte de renda, com a minha formação, minha futura formação. Porque são coisas que eu já falo aqui que me agregam e eu posso trazer também. Porque, inclusive, esse tema de hoje é um pouco do tema da minha monografia também, né? E isso me ajuda muito. Enfim, é basicamente isso, assim. Conciliar os dois tem sido tranquilo. Agora, na pandemia, tem sido tranquilo, assim. Eu fico mais me dedicando mais ao Instagram. O que tá assim um pouco difícil é por ter a moda, né, para seguir. Tenho a moda para seguir. Tenho o Instagram para tomar conta, porque eu tenho que postar tudo aqui e eu tenho muitos parceiros, né? Então eu tenho que estar indo no local, eu tenho que filmar, eu tenho que fazer. Então, assim, com os estudos agora na pandemia, o que tem ficado prejudicado é a minha monografia um pouco. Mas, assim, as outras coisas têm dado certo. Então, é mais assim, a gente tem que escolher mais o que a gente quer mesmo, né? Pra depois no futuro não se arrepender muito. E assim, ninguém me perguntou essa parte, mas eu vou falar assim mesmo. Em relação à influência e à família. Porque muita gente pergunta assim, como é a sua família em relação a você sendo influenciadora? Afluencer, né? Então, assim, no começo, a mamãe, ela ficou meio assim, tipo assim, não tava botando muita fé, não. Aí, agora, na pandemia, parece que a gente teve. A gente teve, não. Parece não, a gente teve um contato maior, né? Assim, porque ela ficava o dia inteiro fora e eu ficava o dia inteiro fora e ainda ia pra faculdade. Agora não. Ela fica um tempo, mas depois ela volta e a gente tem esse contato. Então, assim, ela vê que eu recebo as coisas, que as pessoas me convidam, ela me acompanha nas lives, ela faz tudo assim, vê tudo, curte tudo, salva tudo. Ela tem que ser minha primeira afromô. Ela tem que ser a primeira. E aí, assim, no início é muito difícil, mas ela ainda reclama muito porque ela fala que eu preciso de um emprego de carteira assinada. Mas eu tava falando com ela que, como a gente tem um sonho, a gente tem que insistir nele até as coisas darem certo. E por isso eu não pretendo nunca desistir mais de ser afluencer. Assim, é uma coisa que eu quero continuar e continuar até vendo o que vai dar. Eu tenho uma sensação muito grande de que eu vou estar no encontro com a Fátima a qualquer hora. Eu vou ser convidada. Então, assim, esse é um dos meus sonhos dentro da influência digital, da mídia. E assim, eu sinto ainda que alguma coisa vai acontecer, assim, né? De muito bom, sabe? Dentro dessa área para mim. Então, assim, por isso eu não tenho desejo nenhum em desistir. Às vezes eu falho muito, assim, né? Porque a gente tem que ser. É assíduo, eu acho que fala. Tem que ser muito presente aqui na internet. A gente não pode sumir um pouquinho. Porque senão o número cai, pessoas também ficam perguntando o que aconteceu e tudo mais, mas às vezes acontece assim de eu precisar dar uma pausa de internet para poder lembrar de mim, lembrar da minha vida assim mais real, assim, né? Mas assim, eu falei mais da família porque às vezes as pessoas ficam na dúvida, perguntam, né? E tudo mais. Já falei também sobre. É porque eu tô dando o xizinho do que eu já falei aqui, tá, gente? Porque se eu não tiver o caderno, nada flui. Eu já falei também da questão de cachê, né? Dessa questão assim de diminuírem o meu valor e o valor de outra ser maior, mesmo o serviço sendo igual e tudo mais. E aí eu vejo que as lojas nessa questão, elas usam muita desculpa assim de você tem pouco seguidor, mas o engajamento é muito grande e tudo mais. Mas assim, enquanto se a gente souber falar não para a pessoa se tocar que ela precisa, aí as pessoas passam a te respeitar Carol, mais. Oi? vamos finalizar porque vai terminar agora em 20 segundos.
Ah, tá. Então, Pessoal. tá. Gente, então eu quero agradecer todo mundo que participou. Eu me empolgo muito para falar. E agradecer ao IFES, a Elisa, a Carla, aos meus professores.